Bem-vindos ao bloco 3. Vamos continuar dando seguimento à nossa aula e falar do potencial conhecimento da ilicitude do fato. O que é isso? O potencial conhecimento da ilicitude do fato seria a compreensão do substrato psíquico mínimo para a compreensão da ilicitude. Para o sujeito ser culpável, não basta que ele tenha normalidade psíquica para ser destinatário da lei. É necessário que, no caso concreto, ele tenha um conhecimento possível de que a sua conduta é contrária ao direito penal. Como é que nós verificamos essa contrariedade ao direito penal? Nós temos duas correntes. Nós podemos fazer isso por meio de dois critérios. Um critério formal e um critério material. O primeiro critério sustenta que o agente tem que ter o conhecimento possível de que a sua ação infringe alguma norma. Tem que ter o conhecimento possível de que a sua conduta é contrária ao direito, porque sabe que aquele fato está veiculado por meio de uma norma penal. É a corrente adotada? Não. A corrente que é adotada é a corrente material. A corrente material sustenta que, para que haja conhecimento possível acerca da antijuridicidade do fato, basta que o indivíduo faça um juízo paralelo à esfera do profano, isto é, uma acepção baseada na antissocialidade e na imoralidade da sua conduta. Não é necessário que ele saiba que a conduta está veiculada por meio de uma norma penal. Basta que ele saiba que a sua conduta, do ponto de vista da antissocialidade, afeta um interesse socialmente relevante. E por que esta é a teoria adotada? Desde que você é integrado à sociedade, lá desde a primeira infância, colégio, faculdade, igreja, clube, família. As normas, elas circulam culturalmente. As normas passam a ter uma circulação cultural, de maneira que você aprende as normas independentemente do conhecimento do direito. Você aprende as normas através do ar que você respira. Portanto, para o conhecimento da antinormatividade, da ilicitude, basta que você saiba que, a partir de um juízo paralelo à esfera do profano, a sua conduta é antissocial, que a sua conduta é portadora de danosidade social suficiente para a afetação do direito penal. Então, eu analiso o potencial conhecimento da ilicitude do fato a partir dessa análise material da conduta. Vejam, é um conhecimento possível, não é um conhecimento atualizado. Basta, para a punição do indivíduo, que por meio de reflexão e informação, ele tenha a capacidade de conhecer o injusto. Ah, mas ele não sabia no caso concreto que a conduta era contrária ao direito. Não importa. Se lhe foi possível ter a possibilidade de se refletir e de se informar, e ele não o fez, o direito penal pune esta omissão. Tudo bem? Então aqui nós temos o potencial conhecimento da ilicitude do fato. Esse potencial conhecimento da ilicitude do fato vai dar origem ao instituto do erro de proibição. O erro de proibição é uma causa de exclusão da culpabilidade da conduta do indivíduo. Ele tem por objeto a ilicitude do fato, mas exclui a culpabilidade. O que é o erro de proibição? O sujeito supõe que uma conduta é justa, quando na realidade ela é injusta. Ele tem um desconhecimento sobre a ilicitude, e a consequência do desconhecimento da ilicitude é a exculpação da sua conduta por falta de culpabilidade. O erro de proibição ele pode ser classificado como erro de proibição direto ou erro de proibição indireto, também conhecido como erro de permissão. O que é o erro de proibição direto? É um desconhecimento sobre a norma penal proibitiva. O sujeito não tem conhecimento sobre a existência da lei, da validade ou do significado da lei penal. O melhor exemplo, que hoje não se aplica mais, era o do uso de substâncias entorpecentes. Vinha o alemão, o holandês para o Brasil
e era preso utilizando uma substância entorpecente, ele alegava que não sabia, porque lá na Holanda não é crime o uso de substância entorpecente. Então, erro de proibição direto é um erro sobre a própria antinormatividade da norma penal. O sujeito não tem conhecimento sobre a existência, a validade ou o significado da lei penal, desconhece o desvalor penal do fato. Já o erro de proibição indireto tem por objeto não a norma penal em si, mas os limites jurídicos de uma causa de justificação ou a existência de uma causa de justificação não prevista em lei. Exemplo, vamos imaginar que eu sou proprietário de uma lavanderia e o cliente não comparece ao estabelecimento comercial para buscar a camisa. Para me ver livre do prejuízo, eu vendo a camisa. Eu posso praticar essa ação? Não. Eu posso até ter o direito de retenção para cobrar o pagamento, mas eu não posso alienar um bem que não é meu. Ah, mas eu achei que o Código Civil abria essa possibilidade. Eu achei que havia uma causa de exclusão da ilicitude no Código Civil. Está agindo em erro de proibição indireto. Você acha que tem uma causa de permissão que não existe para justificar o seu comportamento. Conclusão: se o erro de proibição for invencível, eu excluo a culpabilidade. Se o erro de proibição for vencível, eu diminuo a culpabilidade, reduzindo a pena do indivíduo. É isso que está no artigo 21 do Código Penal. Agora eu queria trazer para vocês um julgado importantíssimo do STJ, o informativo 807 do STJ, que trata do crime de estupro de vulnerável. Olha o que o STJ decidiu em relação ao crime de estupro de vulnerável. A conduta do estupro de vulnerável, imputado a um jovem de 20 anos, trabalhador rural e com pouca escolaridade, que se relacionou com uma adolescente de 12 anos, que havia sido num primeiro momento aceito pela família da adolescente, sobrevindo uma filha e a efetiva construção de núcleo familiar, apesar de não estar mais juntos como casal, embora formalmente típica, não constitui infração penal, tendo em vista o reconhecimento da ausência de culpabilidade por erro de proibição. O STJ admitindo o erro de proibição para estupro de vulnerável. A pessoa do interior, de pouca escolaridade, que tem conjunção carnal com uma menina de 12 anos, com a bênção da família e a constituição de um novo núcleo familiar em razão da união desse casal, o STJ admitindo a possibilidade de erro de proibição para excluir a culpabilidade do erro de proibição, para excluir a culpabilidade de estupro de vulnerável. Olha o julgado do STJ, hein? Julgado importantíssimo para a nossa prova. Agora vamos ao artigo 22. O artigo 22 que trata da inexigibilidade de conduta diversa. O que é a inexigibilidade de conduta diversa? Vamos conceituar junto com Jorge Figueiredo Dias. Trata-se da exclusão do poder de agir por força de uma situação exterior. É uma determinação anormal da vontade em razão de um condicionalismo exógeno que suprime a dirigibilidade normativa do agente. Portanto, na inexigibilidade de conduta diversa, existe uma causa externa à ação do sujeito que suprime a sua autodeterminação de vontade, retirando assim a sua culpabilidade. Notem que na imputabilidade e no potencial conhecimento sobre a ilicitude do fato, o defeito é interno. Na inimputabilidade não há a formação normal da vontade do indivíduo, ou ele não conhece a ilicitude. São erros internos. Na inexigibilidade de conduta diversa, o erro é externo. Existe um fator externo que cria uma situação anormal de motivação da vontade do indivíduo, retirando assim a sua capacidade de culpabilidade. Bom, como é que no artigo 22 nós temos equacionado a inexigibilidade de conduta diversa? Se o fato é cometido sob coação irresistível,
coação moral irresistível, porque se for coação física irresistível, eu suprimo uma conduta. Se o fato é cometido sob coação moral irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico. Então nós temos aqui as duas causas de exclusão da culpabilidade: coação moral irresistível e cumprimento à ordem de superior hierárquico não manifestamente ilegal, com os seus 3 requisitos: uma autoridade competente, o cumprimento de uma formalidade legal e a inexistência de uma ilegalidade manifesta. Então imagina, eu dou para o meu policial um mandado de busca e apreensão e peço para ele cumprir. Ele cumpre o mandado, mas esse mandado já tinha sido revogado, mas ele não sabia. Está cumprindo uma ordem de superior hierárquica e não é manifestamente ilegal. Agora eu dou um alicate para o meu policial e mando ele arrancar as unhas do preso para ele confessar. Ele sabe que essa ordem é manifestamente ilegal. Então é uma causa de exclusão da culpabilidade voltada especificamente para o funcionário público, já que dentro de um regime de direito público há o dever de obediência do inferior hierárquico em razão da hierarquia do superior. Mas se há o dever de obediência, por outro lado, ele não pode ser punido por ausência de culpabilidade quando a ordem não é manifestamente ilegal. Agora, além das causas legais de exclusão da culpabilidade, nós temos causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Há uma discussão doutrinária se essas causas supralegais de exclusão da culpabilidade são válidas ou inválidas. Uma primeira corrente sustenta, corrente minoritária, que não existiriam causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Porque o que está por detrás da inexigibilidade de conduta diversa? A evitabilidade ou inevitabilidade do acontecimento. Eu puno o indivíduo porque o comportamento é evitável. Eu deixo de punir o indivíduo porque o comportamento era inevitável, em razão de inexigibilidade de conduta diversa. Então, a evitabilidade ou inevitabilidade seria um princípio material responsável por criar causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Mas a primeira corrente sustenta que não, que na realidade a inexigibilidade de conduta diversa ela somente pode dar causa à exclusão da culpabilidade se for prevista em lei, porque haveria muita insegurança jurídica se qualquer reconhecimento de uma ação inexigível pudesse excluir a culpabilidade do indivíduo. Uma segunda corrente, que é majoritária, que você vai adotar na sua prova, sustenta que a evitabilidade ou a inevitabilidade do fato pode dar aso a causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Então, além dessas do artigo 22, a doutrina enuncia, por exemplo, o fato da consciência como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. O que é o fato da consciência? Seria uma decisão moral ou religiosa sentida como um dever incondicional. Exemplo, eu, testemunha de Jeová, não quero a transfusão do sangue. Ou eu fiz um juramento em nunca pegar numa arma de fogo. São situações de autodeterminação da vontade seguidas como se fosse um dever inexorável. Nesse cenário, nessa paisagem, deve existir uma solução alternativa ao bem jurídico que não o lesione. Então, por exemplo, a testemunha de Jeová não quer a transfusão do sangue, mas o médico passa por cima do consentimento dos pais e realiza a transfusão mesmo assim. Nunca pode existir uma lesão ao bem jurídico para justificar uma decisão moral ou um dever religioso incondicional do sujeito. Então, aqui, para essa causa supralegal de exclusão da culpabilidade fazer sentido, deve existir uma via de tutela do bem jurídico. Outro, que nós vimos na aula passada, excesso intensivo de legítima defesa. O excesso de legítima defesa, baseado em sentimentos fortes como medo, autopreservação, pode excluir a culpabilidade. Tudo bem? Então, o excesso intensivo pode funcionar como uma causa supralegal de exclusão
da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Inclusive, seria até possível uma analogia em bonam partem com o artigo 45 do Código Penal Militar, que prevê expressamente a situação psicológica excepcional do sujeito suprimir a culpabilidade no momento da ação ou da omissão. Nós temos também o que a doutrina aponta como a desobediência civil como causa supralegal de exclusão da culpabilidade. O que seria a desobediência civil? Seria a desobediência da população na luta de direitos coletivos e difusos, sem violência ou grave ameaça. Então, o bloqueio de uma rua, a ocupação de um prédio, seriam hipóteses de desobediência civil. E, por fim, o conflito de deveres. Aqui é uma situação interessante, em que haveria o sacrifício de um bem jurídico de igual ou de maior valor para a salvaguarda de outro. Então, quer dizer, nós vimos um estado de necessidade, que ocorre estado de necessidade quando a pessoa sacrifica um bem jurídico de menor ou igual valor para salvar um bem jurídico de maior valor. Mas o que acontece quando ela sacrifica um bem jurídico de maior valor? Aplica-se a pena. Nós vimos que o artigo 24 prevê a aplicação da pena e, se for razoável o sacrifício do bem jurídico de maior valor, eu diminuo a pena. Mas ainda assim eu aplico a pena. A conduta é antijurídica. Mas a doutrina reconhece a possibilidade de se reconhecer a possibilidade de inexigibilidade de conduta diversa para o sacrifício do bem jurídico de maior valor. Se isso for verdade, se o sacrifício do bem jurídico de maior valor for uma hipótese de estado de necessidade supralegal por inexigibilidade de conduta diversa, então nós teríamos dois estados de necessidade. Nós teríamos o estado de necessidade da teoria unitária, que sustenta que todo estado de necessidade é causa de exclusão da ilicitude. Mas nós teríamos o estado de necessidade supralegal, que seria aquele adotado pela teoria diferenciadora, que prevê a possibilidade de exclusão da culpabilidade para o sacrifício razoável de um bem de valor superior. Então, o Código Penal diz uma coisa, mas a doutrina diz outra coisa. Seria possível um estado de necessidade supralegal, excluindo a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Tá certo? Então era isso que eu queria falar com vocês em relação à culpabilidade. Ficamos por aqui hoje. Um bom estudo para vocês. Até a próxima.